eu vou aqui compartilhar um trecho de uma música da nossa playlist, hashtag Junto Transformamos, que fala assim, né, a música do Lulu. Você vem do futuro, eu te espero bem aqui, esclarece o obscuro e faz a hiperconectividade rolar. Muito obrigada. Falando em hiperconectividade rolar, o nosso próximo convidado aqui é o Daniel Nascimento. Eu vou ter que ler aqui porque o currículo é muito grande. Daniel, você está por aí? Boa tarde. Olá, buenas tardes, Daniel. Como estás? Convidamos o Daniel da Fundação CERT, é nosso parceiro no projeto Integração 4.0. O Daniel está gerente hoje de tecnologias industriais no Centro de Produção Cooperada da Fundação CERT, Santa Catarina, e professor doutor na Universidade de Jaén, na Espanha, de onde fala neste momento. É líder da iniciativa de interoperabilidade, o nosso BIM aqui na cadeia de suprimentos no Instituto Europeu de Sustentabilidade e Gestão. Por favor, bem-vindo, Daniel, e usem o chat para nossas perguntas. Gente, é o seguinte, antes do Daniel, o Robert tem um recado. Vai lá, Robert. Bom, pessoal, só queria lembrar que tanto o evento ontem, né, como hoje, eles estão sendo gravados, né? Então, se você não teve a oportunidade de ver ontem, se está tendo problemas hoje aqui, é só acessar o link da live que você vai estar disponível e a gente vai manter essa gravação, tá certo? Então, Daniel, agora, sua vez, você está ao vivo. Obrigado, Robert e Patrícia. Boa tarde. Bom, pessoal, boa tarde. Muito prazer em estar aqui com vocês. Estou representando a Fundação CERT, o nosso projeto de transformação digital e 4 Sub. Eu vou compartilhar minha apresentação com vocês. Tá. Bom. Robert, tá ok a apresentação? O pessoal também? Consegue ver? Pode seguir, Daniel. O pessoal já está vendo. Perfeito. Muito obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Eu vim aqui apresentar o objeto do nosso trabalho, parceria tecnológica, que é a BIM Subsea, é o nome da apresentação, do projeto Integração 4.0 para a gestão da cadeia de suprimentos de sistemas submarinos. Tá? E começo a apresentação, tá? Peraí. Vocês estão vendo a apresentação, né? Tá. E começo a apresentação falando sobre o contexto sobre integração por meio de OpenBIM, tá? E começa com essa arquitetura, essa figura, que desde o primeiro workshop que eu apresentei para a área submarina, em 2019, versa esse conceito das 3 camadas. E agora, ele é adaptado para a área submarina, eu vou explicar um pouco mais. Então, o nosso projeto de integração 4.0 por meio de OpenBIM, ele tem 3 camadas cruciais, né? A primeira camada de APIs, então, conforme o Marcos falou, por exemplo, de e-mails, arquivos, como é o caso do DGN, que também a gente tem estudo e tradução para esse formato, para o IFC, para o formato neutro, que eu vou explicar pouco a pouco aqui. A gente trabalha com essas 3 camadas e a primeira é a API. Então, as APIs, né, elas servem um protocolo, um meio para se integrar um sistema com outro ou diversos sistemas de forma automatizada. Tá? Só que para isso, existe na primeira camada a necessidade de integração, né, de serviços de integração. Esse serviço de integração, nessa primeira camada, subentende-se como a interoperabilidade sintática, que eu vou explicar nos próximos slides, que é a capacidade de um sistema poder conversar com outro sistema minimamente, né, com um padrão neutro. Como nós estamos conversando aqui, por meio do português, né, a estrutura de informações e sintáticas da linguagem em português, a gente consegue se comunicar, porque tem um padrão de comunicação. E, globalmente, o inglês, por exemplo, que é uma língua amplamente utilizada. Então, não somente você integrar, né, de qualquer forma, ou ponto a ponto,
e sim você integrar com um padrão e uma estrutura de dados que você minimiza esforços, né, e tem uma maior eficiência nesse trabalho de integração. E aqui eu citei exemplos como CAD 2D, CAD 3D, RP, N, etc., como o ArcGIS de sub, outras ferramentas, o que seja, nesse contexto da área submarina, que podem se integrar e ter essa interoperabilidade com um padrão neutro de comunicação, para que todo mundo fale a mesma língua e esteja na mesma estrutura de dados. Esse é o primeiro pressuposto do modelo, né? E é um modelo que a gente está adaptando e aplicando de forma contínua e incremental na SUB. E a ideia da apresentação é ir mostrando esses resultados e uma visão de futuro, né, do que a gente pretende abordar nessa caminhada na transformação digital da SUB. A segunda camada é, dado que eu tenho um padrão, né, e uma estrutura de dados que está padronizada, né, de diversos sistemas, sensores, hardwares, etc., eu estou falando a mesma língua, eu consigo extrair, buscar informações de maneira muito fácil, né? Sendo que para sistemas e projetos novos é mais fácil, né? Você começa a trabalhar dentro de um novo padrão, dentro de um novo cenário, e tem um corte, mas também pode ser feito traduções para esse padrão neutro. Então, sistemas legados, passivo, isso também pode ser traduzido, né, e colocado dentro dessa mesma linguagem, dentro desse mesmo padrão. Como a gente por exemplo, eu quero falar uma língua nova, vou aprender a falar alemão. Você vai começar a estudar, a traduzir para esse contexto, para que você possa se comunicar com alemãos, pessoas da Alemanha, ou outra linguagem, não importa, chinês, francês, não importa. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo é, dado que tudo está dentro de uma mesma linguagem, uma estrutura, existe o serviço semântico, que são APIs também que vão se comunicar, que eu vou explicar mais a abordagem, a ideia, e aonde tem um quê de inovação que a gente pretende colocar para a Petrobras, para dar autonomia na Petrobras, são as inteligências sobre esses dados padronizados. Não adianta eu falar de inteligência artificial, não adianta eu falar de inteligência se eu não tenho uma padronização dos dados, se eu não tenho uma interoperabilidade sintática das informações. Porque eu tenho um modelo, tenho inteligência, mas não tenho como buscar e coletar informações automaticamente. A coleta de dados é um dos grandes problemas. Então, eu posso ter o melhor modelo do mundo. Se eu não tenho os dados organizados e digitais, padronizados, esse modelo, infelizmente, ele não pode ser aplicado em escala. Então, quando a gente passa para essa segunda parte das APIs, começam a prover inteligências, como, por exemplo, essa aqui, à esquerda, que mostra se uma bomba vai cavitar ou não. Foi um exemplo prático de uma ontologia. Poderia ser de um duto flexível ou de um outro equipamento, tanto faz. E para isso a gente está estudando e abordando, né, que funciona, que é um padrão já bem conhecido mundialmente, que é o IFC-OWL, que é Online Web Language, que é para você prover essa inteligência por meio de grafos, de ontologia, a interoperabilidade semântica sobre esses dados padronizados. Assumindo isso, tendo essas APIs, esses serviços de integração, existe uma segunda camada, que é o Gateway, que faz serviços proxies, tanto com essas semânticas, né, quanto com a integração, e pluga-se aplicativos, né, vai conectando aplicações nesse Gateway. E a gente começa da esquerda para a direita. Aqui é um olhar de ancoragem que foi enviado pela Technip, por exemplo, já no formato IFC, no formato neutro, OpenBIM, paramétrico, né, com as informações já na modelagem BIM, direto do fornecedor, ou poderia ser uma tradução para o DGN, que a gente fez um estudo e provou que é possível traduzir, né, e tem tradutores no projeto que a gente já tem desenvolvido e customizado, na verdade, para poder traduzir para o DGN, porque já tinha coisa pronta, só foi necessário ajustar. Mas aqui é um exemplo de projetos dos fornecedores, de catálogos digitais, né? A gente chama de catálogo digital, mas são projetos que os fornecedores fazem e que você vai fazer um catálogo de componentes, tá? Como esse olhar de ancoragem, tá?
E a ideia no projeto é você ter, como o próprio Marcos mostrou, né, um visualizador web, open source, que possa abrir essas peças e ter um amplo acesso da Petrobras sobre esses itens que são projetados pelos fornecedores e ter reuso, ter análises que possam ser feitas, inclusive de fluidodinâmica, para verificar potenciais anomalias em comissionamento, operação, instalação ou integridade que seja, a partir do momento que você tenha um catálogo robusto desses. Segundo passo aqui, por exemplo, a interligação submarina, onde aqui também um exemplo que a gente pegou dados junto à Tecnip, que tem aqui desde o MCV até a superfície, né? Que foi mostrado na apresentação que o Rodrigo Petros fez ontem sobre o OneClick PE. Então, mostra que esses dados já no formato IFC, né, podem ser utilizados ferramentas como o Blender, que foi utilizado para esse caso aqui, também open source, que você pode ter sua interligação submarina e fazer diversas análises, né? Diversas análises, e pouco a pouco a gente começou com dutos flexíveis, a ideia é ter equipamentos e ter uma completude das interligações submarinas já dentro desse formato neutro, né? E a Petrobras, a operadora, a empresa decide aquilo, assim como o fornecedor também tem uma independência tecnológica, que ferramenta ela quer usar ou comprar. Usar o que tem open e customizar ou não, ou comprar uma ferramenta. Isso é uma decisão que fica livre para todos os partícipes de uma cadeia de suprimentos, né? Uma decisão de cada um, sem ninguém obrigar ninguém a usar nenhuma ferramenta. Aberto. E esse exemplo aqui foi feito com o Blender, né? Que é uma ferramenta open source de modelagem, visualização 3D. Aqui é um dashboard gerencial, que também pode ser plugado, e o processo digital, que é um ator principal, que os fluxos de trabalho agora passam a ser inteligentes e a orquestrar a coleta, o processamento desses dados das camadas de baixo, né? Uma vez que eu tenho uma gestão orientada a processos, que é muito importante. E a gente vai bater bastante nisso aqui, tá? Então, continuando a apresentação, a interoperabilidade tem o nível sintático e o semântico. Então, no projeto em vermelho, a gente está... Aqui é um modelo de maturidade e interoperabilidade, tem a pragmática, dinâmica, conceitual, que são níveis muito mais avançados. Eu não vou abordar muito sobre isso aqui, mas, de fato, o que a gente está focando no projeto e tem uma necessidade crucial para poder evoluir, né, em inteligência artificial, interoperabilidade, é a interoperabilidade sintática, que eu expliquei anteriormente, e a semântica, que é você aplicar inteligência sobre esses dados, que também estavam aqui nessa relação que a gente está focando nesse modelo de OpenBIM para gestão de ativos, tá? Bom, o que é OpenBIM? OpenBIM é uma tríade que se fala, né, e tem uma associação sem fins lucrativos internacional, a BuildSmart, tem entre outras, mas a BuildSmart é que guia essa questão do OpenBIM. Ela explora dados de projeto, né, que estão associados a processos digitais. Agora os fluxos de trabalho são digitais, com pacotes de informação, que é a troca de dados, o fluxo de dados entre as atividades, né? E termos, que são catálogos ou projetos dos fornecedores, que você vai catalogando e deixando nesse núcleo rico que envolve processos, que faz a orquestração, né, das informações, ou seja, é o fluxo de dados associado às atividades que eu tenho num domínio, no caso, nos sistemas submarinos, né, associado aos dados do meu projeto, né, 3D e mais a referência nele no mundo, no GIS, etc. E os termos, que são esse catálogo digital. Essa junção faz um núcleo forte, OpenBIM interoperável, que tem 3 normas ISO associadas, a ISO 12006, parte 3, de catálogos e projetos digitais, de fornecedores, perdão, é só para dar uma analogia ao contexto que vocês estão mais acostumados. A ISO 16739, que é do IFC, e o IDM, que é o ISO 29481. Tá? Então, são 3 normas ISO internacionais. A gente tem possibilidade de votação. Eu vou explicar mais à frente sobre isso e incrementando essa norma, tá? Tanto a Petrobras quanto a gente da Fundação CERT e outras instituições estão envolvidas e na melhoria incremental também dessas normas internacionais, quanto a BNT nacional.
O primeiro piloto de API, né, que a gente fez e teve um resultado positivo foi o OneClick PE, que o Rodrigo Petros apresentou o resultado do nosso trabalho, dessa parceria, aonde você tem a junção do IFC para toda a geometria, como essa exposta aqui, e os dados não geométricos em JSON, que é um outro padrão. Ou seja, a gente estabeleceu um padrão para adultos flexíveis e vai aumentando a completude para equipamentos e demais itens para uma completude e consistência de sistemas submarinos dentro desse padrão neutro, para ter a interoperabilidade sintática. Então, o que foi visto no portal e mais nos modelos 3D só foram possíveis porque houve uma padronização com todos os fornecedores e instaladores da Petrobras, da área submarina. A gente entrevistou um a um, foi feita uma padronização, um consenso com cada parte e estabeleceu um padrão para adultos flexíveis, por exemplo, em JSON e recebimento de projetos 3D, né, via IFC, que foram além, como tem exemplo aqui de equipamentos, dos dutos flexíveis. Tá? Bom, considerando esses fatores, quais são os problemas atuais e causas dos sistemas subsea? Né? Problemas do ciclo de vida do ativo, perdão, do ciclo de vida dos ativos. Né? Primeiro problema, gestão da cadeia de suprimentos. É um problema, as interfaces são dificílimas de se gerenciar, são diversos fornecedores, instaladoras, a operadora, a Petrobras. Então, pelo diagnóstico e o contexto que a gente avaliou, é um problema central. E essa flexibilidade, agilidade da cadeia de suprimentos, a digitalização da cadeia de suprimentos, né, fazendo com que elas tenham essa agilidade, a interoperabilidade acaba sendo um fator, um ator importante. Mas, de fato, esse é um problema. Segundo, busca de informações, né, que tem muitas dificuldades. Custo de operações e manutenção, atraso na produção, gestão da integridade. Né? Então, problema principal, falta de qualidade da informação e estruturas de dados que geram muitas perdas no ciclo de vida da cadeia de valor. Né? Indo para a causa raiz, né, das fundamentais derivando nas causas raiz, falta de padronização das entradas e saídas de dados, falta de governança sobre a estrutura de dados, né? Falta de fluxos de informações mapeados, incompletos e inconsistentes. Né? Na verdade, a falta dos fluxos para que sejam completos e consistentes. Né? Então, a problemática da integração, né? O recebimento de informações em base e formatos diferentes. Então, quando se fala em integração, ok, mas vamos analisar profundamente o problema que é você integrar da maneira tradicional. Né? E pode chegar a casos que não termina nunca. Sempre vai ter que renovar e muda a ferramenta e é o cachorro correndo atrás do rabo. Então, é um fator importantíssimo a gente destacar isso aqui. Recebimento de informações em base de formatos diferentes, alto custos de integração, customizações e equipes especializadas. Né? Cada aresta requer o desenvolvimento de conversores de dados e customização de sistemas. Reparem, isso aqui é uma análise combinatória. Todo mundo está falando com todo mundo. É como se você tivesse que falar todas as línguas para se comunicar com o mundo. Então, você tem n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Você tem uma análise combinatória, onde todos vão falar com todos. Então, imagina, se eu tiro um sistema e coloco outro, esse aqui, por exemplo, ou esse aqui, por exemplo, eu tenho que integrar ele com todos os outros. E isso requer desenvolvimento e um esforço muito maior. Considerando esse fato, né, aqui tem um exemplo, né, de ferramentas que a SUB utiliza e como seria por integração, isso considerando só as traduções, e que as ferramentas não vão mudar suas bases, e a gente tem que ficar acompanhando versões para sempre atualizar. Então, na esquerda eu tenho aqui 14 traduções que são necessárias, e na direita 3 traduções. Por quê? Por exemplo, o SolidWorks, algumas fornecedoras usam esse, ou usam outro, também lê e escreve IFC, como foi o caso da Technip, que é a ferramenta que ela usa, acho que é o Inventor, também exporta IFC, não precisou desenvolver nada para poder trabalhar e já aderir ao padrão. Field App, AutoCAD, então você já tem algumas ferramentas que já têm compatibilidade com IFC e outras que não. E aí as que não, você tem que fazer tradutores, conversores. Uma vez que eu tenho menos tradução, menos esforço para aderir a um padrão, que tem mais de 400 softwares que importam e exportam para o padrão, você estabeleceu, olha, agora eu tenho um padrão sintático de comunicação. Minha cadeia de suprimento, eu tenho uma padronização.
eu tenho uma forma de me comunicar. E eu só vou aceitar receber essas informações desde que seja um padrão. Eu vou começar a te cobrar que você atenda isso contratualmente. Isso é uma evolução, isso para qualquer empresa, de um modo geral, que atenda esses padrões, né? Então você tem o fornecedor A ou B, eles podem usar o software que quiser, eles vão mandar as informações via esses 2 camadas, barramento, API, que também se comunica dentro da operadora, faz esse túnel, essa comunicação com a operadora, e a operadora, uma vez que tem esse padrão já estendido, comunicado, feito, ela tem liberdade de usar o que ela quiser. Comprar ou não comprar, ou usar um open source e customizar, a escolha é dela. Assim como é o fornecedor. Você tem uma liberdade tecnológica, tá? Uma independência tecnológica. Essa independência tecnológica sendo verdadeiro e, sobretudo, né, que é um fato, existindo um padrão sintático, o que permite? Agora eu posso avançar para a segunda bolinha ali que estava no primeiro slide. A interoperabilidade semântica. Eu posso começar a colocar inteligência. Nesse exemplo aqui, foi um estudo que a gente fez na época, 2017, que tem uma integração semântica, né, uma interoperabilidade semântica, pode ser chamado da mesma forma, dado que tem um padrão, né? Eu estou tendo essa integração com o padrão, essa interoperabilidade com o padrão. Eu tenho diversos serviços, né, que estão sendo feitos, né, de inteligência sobre os dados padronizados. Então, essa orquestração por eventos, né, tem diversos eventos. Evento B, A, e tem uma interseção com C, e assim vai. É feita uma inteligência para verificar, por exemplo, se os spools ou tramos foram fabricados, se isso é verdadeiro. Perdão, se os materiais já estão disponíveis, se isso é verdadeiro, se eles foram fabricados, e se eles foram fabricados, eles podem ser mandados para os containers em loco, para a montagem, para a instalação, por exemplo, submarina, né? Considerando esse exemplo desse estudo, tá? Aquele estudo foi realizado em 2017 no Comperj, né? Com dados reais, né? Agora, como seria, né, a ideia de ter esses processos digitais com a pitada de semântica, já com a camada semântica? Vocês vejam, vamos dar um exemplo aqui, um caso de uso, né, com uma visão de futuro, que são os próximos passos, que dado que a gente vai padronizando, né, o ciclo de vida dos sistemas submarinos, começa a abrir frente para possibilidade de começar a fazer inteligência, né? Essa interoperabilidade semântica, que são ontologias, que são grafos inteligentes, que vão fazendo consultas e regras inteligentes. Então, vamos lá. Um exemplo. O usuário informa o escopo básico do projeto, quero extrair óleo do poço tal até a plataforma tal. O sistema retorna os itens mais adequados ao projeto, porque ele leu do seu catálogo, o IFD, o que tem disponível, o que tem de histórico, né? Isso gerou um pacote de informação com dutos, acessórios e equipamentos para um pré-detalhamento de um novo projeto. O esboço do projeto 3D com os componentes do catálogo, equipamentos, dutos, acessórios, ancoragem, etc., utilizando a ferramenta de assistência de modelagem. Gera o modelo IFC básico, solicitação de projetos de interligação. Vou botar um pouquinho aqui que não estou acompanhando o vídeo. Com o pré-detalhamento da informação de projeto fornecedor é muito mais precisa, solicita o escopo, né? O fornecedor elabora o projeto e manda via JSON e IFC padrão que já foi feito, né, para armazenamento e versionamento do catálogo. Pode ser realizado, porque já tem um padrão, análises e inteligências, né, de anomalias, de consistência das informações, informações de projeto com vistas à instalação e operação, né? Podem ser feitas análises, inclusive, para softwares de OpenFOAM, de CFD, para avaliar a consistência do projeto, para ele ter um escoamento melhor ou uma operação melhor, porque você pode trazer inteligência agora. E também análise de construtibilidade, como é melhor. Será que esse projeto está feito de uma maneira mais adequada para eu instalar, para eu montar no fundo do mar? Não sei. E aí começa a poder fazer inteligência, porque tem informação padronizada para isso. E eu posso ter um modelo onde
vale destacar, a nossa ideia no projeto é fazer um sistema web, uma interface, que isso sim é uma inovação, não tem, vocês podem procurar na literatura, geralmente quem entende dessa área não entende do domínio, são dois mundos separados. A nossa ideia é que tem uma ferramenta amigável com caixinhas, setinhas, para que a Petrobras e os engenheiros da Petrobras possam criar essas regras. E por debaixo dos panos, isso vai salvando nos bancos de dados de ontologia e vai salvando essa inteligência para que seja aplicada. Sem um engenheiro da Petrobras tenha que estudar anos e anos de uma área de informática, de inteligência artificial, que não vai ter escalabilidade, né? Então, cada um tem o seu domínio e tem uma interface que possa traduzir essas regras, essa inteligência para esse tipo de linguagem, por exemplo, o OWL, né, como eu citei. Então, com essas análises, saem os dados do projeto, que está bom, que está ruim, até ficar bom. A elaboração orientada a processo, depois solicita o PE, a instaladora recebe a informação, retorna as builds e tem um armazenamento e versionamento com os dados de as-built. Obviamente, tem que complementar batimetria, outros dados, etc., outros sistemas, e o processo vai se interligando, integrando com ferramentas da Petrobras, mas a visão futura é que é possível, e é o que a gente está trabalhando para alcançar, uma vez que se padronize os dados. Aí consegue fazer em escala, e não um algoritmo, uma inteligênciazinha, e sim uma padronização, e com isso padronizado, começar a fazer inteligência orientada a processo em escala, para ter maior previsibilidade e, sobretudo, identificar erros e oportunidades de melhoria. Quando se fala em projeto fornecedor, a ideia, qual é o projeto também que está no pipeline? Um catálogo digital, e esse catálogo digital que possa aproveitar esses arquivos, esses formatos BIM, que vêm do fornecedor, que possam ser reaproveitados para pré-detalhamento. Isso vai para o fornecedor, volta para a engenharia da Petrobras, vai para a instaladora e depois vai para a operação da Petrobras. Então, existe um catálogo digital que são com os projetos dos fornecedores, que podem ser reutilizados, analisados, serem avaliados diversas análises antes de um novo projeto e assim por diante. E agora esse catálogo ser digital, não mais um PDF ou tampouco um DGN, né? Esse DGN traduzir para o IFC e ter um formato rico de informações e neutro. Como, por exemplo, com o IFC aqui um exemplo de ferramentas open source que abriram os dados que a gente pegou em parceria junto com a Petrobras e Technip. Abriu no Blender essa duto aqui, tá? Que é um software open source. Olha como é que ficou. Solibre, outro software open source de visualização 3D. O SBIM Viewer também abriu perfeitamente, olha como é que ficou. DDS CAD também, aqui já com algumas visualizações. Olha como é que ficou. Então, você escolhe no seu cardápio mais de 400 softwares que se aderem ao padrão. Qual mais lhe agrada, esses são open source. Mas você pode comprar um e também utilizar. Ou customizar um open source para isso. Tá? Indo nessa pegada de processos digitais, a ideia é você ter simulações desses processos, com esses dados padronizados, com histórico, e tendo uma maior inteligência, né? Até para que, com requisitos da instalação, requisitos de operação, requisitos para suprimentos, requisitos para elaboração do MD, do PE, e você, com esses processos digitais inteligentes, você pode simular como seria as etapas subsequentes e identificar e ter alertas, etc., de anomalias no teu processo, né? Então, o processo passa a ser o coração, né, desse trabalho. E o cérebro, fazendo uma analogia, remetendo até o Casalec, que faz muito bem essa analogia, eu aprendi isso com ele, passa a ser essa interoperabilidade semântica que tem as inteligências sobre o processo. E corpo e membros são as APIs, né? Com esse formato sintático, está todo mundo falando a mesma língua e está integrado num mesmo padrão de dados. Então, agora eu tenho corpo e membros que tem o mesmo padrão de dados, eu tenho coração, que é esse processo que
quem é da Petrobras, quem trabalha com a cadeia de suprimentos, fornecedores, instaladora, entendem do processo, então vão poder elaborar como quiser o processo, apagar, fazer de novo e conectar esses dados, esse fluxo de dados inerente aos processos, tá certo? E assim ter uma inteligência de processo. Então, processos digitais inteligentes, que naquela tríade do OpenBIM é a mistura de processos digitais, meus catálogos de projetos de fornecedores digitais, vinculado aos meus projetos que também estão digitais, estão num núcleo, e estão entrelaçados orientados a processo. Agora, o que eu vou fazer com esse processo? Inteligência. Você começa a colocar inteligências, visualizações, análises, porque eu já tenho os dados ali padronizados. E essa ideia, pouco a pouco, eu creio que ontem foi demonstrado e creio que com muito sucesso pelo Rodrigo Petros, né, no OneClick PE, porque ali já é um exemplo prático desse projeto, da aplicação dessas APIs e de um resultado que traz um ganho que, na minha visão, ele é muito grande, ele ainda vai ser refinado e pode ser cada vez maior. Considerando essa visão de futuro, tem um exemplo aqui que a gente pensa, dado que eu já tenho esse núcleo, já com catálogo, com processos e dados de projetos, por que não a gente começar a trabalhar com a gestão visual, com foco na antecipação de postos? Por exemplo de status de projeto, subsídio em prol de antecipação de postos. Olha esse exemplo aqui, que a gente fez no Blender, nesse software open. Então as cores, tem aqui, peraí, não sei se dá para ver por causa desse negócio aqui. Vamos lá, em vermelho está em contratação, em azul enviado pelo fornecedor, em amarelo em análise, VINT, então análise de viabilidade, em instalação, em verde, em azul claro, está instalado. Então, tu tem uma visão digital e sempre atualizada naquela camada lá em cima de app, como está o status da minha interligação, né? E isso ainda se integrando com o G-Sub, com outras aplicações que possam ter noção do contexto geográfico, da batimetria, etc., você pode enriquecer informações e cada vez com mais APIs e sendo sempre atualizado de fato. Pois bem, eu queria apresentar mais isso e falar sobre o assunto, mas eu não tenho tempo. Então, eu vou prosseguir. Esse trabalho que a gente está fazendo, a gente está padronizando ele via BNT, a gente tem um grupo de trabalho, né, que tem algumas instituições, a Fundação CERT, a UF estão ajudando a liderar o trabalho, a Petrobras também, tem a PUC, tem diversos atores que estão envolvidos nesse processo, com um grupo de BIM para óleo e gás, que está procurando também uma independência dentro do tema óleo e gás, que é do Ministério da Minas e Energia. Então, tem um grupo ali de trabalho que está padronizando, focado tecnicamente somente em normas, a gente está revisando normas, como esse padrão aqui de dutos flexíveis, que foi apresentado no OneClick PE. Olha aqui o exemplo do diagrama, e que a gente começou a padronizar essa estrutura nas normas brasileiras. E como esse grupo também comenta as normas internacionais, as ISOs, por exemplo, da BuildSmart, e nós estamos em vistas que está na visão de futuro de curto prazo, de nos associarmos, e a Petrobras também, eu acredito que tem esse interesse, pelo que eu converso, vamos ver como se dá isso, mas nós vamos nos associar à BuildSmart, também estender o padrão IFC para que todos os softwares que utilizam o IFC, numa nova versão do IFC, já tem as estruturas de dados, já podem exportar automaticamente dentro de uma hierarquia, de uma estrutura de dados, como essa para dutos flexíveis. Tá? Considerando esses fatores, quais são as futuras direções? Né? Obviamente que ali a parte da gestão visual me encanta muito e é uma coisa muito clara que eu gostaria de mostrar para vocês que a gente pretende alcançar, de ter o modelo 3D visual, a visualização 3D por cores e grupos, tendo os status rumo à antecipação de postos, por exemplo, tá? E coletando tudo que é informações via API que são necessárias para que isso aconteça, e monitorar esse processo, né, para ter maior previsibilidade e identificar anomalias antes, tá? Que é um dos princípios de BIM. Eu não mostrei uma curva gaussiana que explica
um dos princípios da modelagem paramétrica, interoperabilidade, que são alguns princípios de BIM, mas é um dos principais. Aqui um exemplo, como seria esse sistema web, esse visualizador web, customizando o que tem pronto, tá? Tem muita coisa pronta para poder customizar, melhorar, e com os dados via IFC com os dados de fornecedor. Aqui é um impacto esperado, essa mudança, né, da relação com a cadeia de suprimentos, fornecedores, etc., e diversos dados, tanto geométricos quanto não geométricos, para fazer N análise, CFD, análise por elementos finitos. Aqui tira uma malha para elementos finitos. Você tem dados ricos e padronizados, né? Então aqui é um impacto esperado, além da gestão visual, que facilmente encanta muito. Eu acredito que muitos gestores focados na produção, no escoamento, também lhe encantam. Impacto esperado na cadeia de valor e sistemas submarinos. Essas interligações completas e com consistência, né? Então, equipamentos, dutos flexíveis, dutos rígidos, acessórios e etc. Tudo que seja necessário de uma interligação submarina já está padronizado dentro desse formato. O IFC, o JSON, que nós estamos estendendo, né? Que nós estamos criando um domínio que não tem ainda, está sendo criado. Tá, né? Nessas ISOs estão sendo criado um novo domínio, quando foi apresentado ali no slide da BNT. E padronizado para que os fornecedores, instaladoras possam falar essa mesma língua. Isso sendo verdadeiro, passa a permitir que os processos sejam alimentados com dados ricos e as buscas das informações sejam muito mais fáceis, e começa uma nova caminhada de interoperabilidade semântica, que aí o céu é o limite. E se a gente deixar isso para os engenheiros da Petrobras criarem essas inteligências, que entendem do domínio, não é a instituição de pesquisa e desenvolvimento, não é ninguém, é os engenheiros da Petrobras, que trabalham no domínio, vão começar a criar regras e esses processos vão ser cada vez mais inteligentes, né, e tudo mais. Então é um sonho que a gente tem e estamos trabalhando duro para isso. Bom, pessoal, muitíssimo obrigado, já tem aqui 36 minutos. Eu agradeço o convite, a oportunidade, e fico aberto para responder as perguntas representando a Fundação CERT. Muito obrigada, professor Daniel. Que bom que isso tudo está gravado aí, porque é uma aula. A gente pode gerar um EAD de repente depois, né, Robert? Olha, não tem PIR não, mas a equipe de GM aqui tem duas reflexões para fazer, eu e o Robert. Uma é a seguinte: ontem a gente fez uma nuvem de palavras a partir das citações, das perguntas, comentários do chat do evento. Hoje a gente apresentou na entrada do evento, e assim, as palavras mais citadas foram processos, com 17 citações, dados, com 10 citações, e sub, com 10 citações também. Então, eu acho assim que tem alguma coisa acontecendo que não é nada por acaso, né? E a pesquisa que o Pia trouxe para a gente ontem foi uma pesquisa gerencial que a gente fez com 111 gestores, metade respondeu, isso que é um número fantástico, é difícil tanta gente assim responder, né? A gente ficou bem contente com esse retorno. E o processo que mais apontou teve mais citação, apontou questão de gap e potencialidade de ganho, foi o processo a questão de aquisição de bens e serviços. E a indicação de solução foi integração de dados. Então, assim, a gente fica aqui nessa, né, fazendo algumas conexões, tentando entender tudo o que está acontecendo, mas afinal é que a gente tem que estar tudo caminhando para o que a gente trabalha, né? Então, estamos trabalhando para a solução, como diria Felipe Castro, nosso GG. Fala aí, Robert. Robert, depois tem um recado importante. Bom, Daniel, ontem, durante a apresentação do Rodrigo Petros, a gente teve o comentário do Rafael Vieira Martins, que falava também sobre a gente conseguir manter essa integração, né, de a gente ter essa disciplina operacional com relação aos dados para manter os dados. Então, acredito que a solução que você tem apresentado, né, também vai contribuir para que a gente mantenha esse dado também online. Se quer comentar um pouquinho?
Não, eu concordo plenamente. É uma preocupação que a gente tem, é da autonomia da Petrobras, essa transferência tecnológica, para que forme, aí sim de verdade, Patrícia, como se fosse uma questão de professor, que as pessoas possam continuar trabalhando com isso e tenham um uso efetivo. Eu acho que isso que é o que vai nos deixar mais felizes e de fato, conseguir fazer essa transferência. Então, tentar ser o máximo amigável possível e ter ferramentas, soluções, processos que vocês possam utilizar e continuar, porque é o mais difícil mesmo essa transferência. Então, esse trabalho sendo feito desse jeito, em parceria, muito próximo, e as soluções sendo pensadas para os engenheiros da Petrobras utilizarem depois, é um dos nossos princípios e mantras, né, que eu chamo assim, digamos assim. Certo, Daniel? Muito obrigado pela sua participação. Se puder continuar com a gente, vai ser muito legal. E agora eu